Oi gente, meu nome é Carolina, esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube e como introdução para vocês me conhecerem um pouco, eu decidi falar sobre livros que me fizeram querer falar sobre livros. Então eu trouxe alguns livros que me trouxeram até aqui, que fazem parte da minha jornada de forma muito importante. Então, vamos lá. Os que eu li, eu comecei com leituras clássicas, porque era o que eu tinha para ler físico, né? Eu não conhecia esse mundo do e-book ainda. Então, um dos primeiros livros que eu li, que foi começando a minha jornada de leitura, foi Juiz de Paz da Roça, que esse livro tem 3 histórias do Martins Pena, e eu li o Juiz de Paz na Roça. E coincidiu de eu ler esse livro próximo à quadrilha da minha escola, e eu não gostava de São João. E a história lembra muito do Casamento Matuto, então eu decidi que participaria da quadrilha da escola por conta do livro. E também me motivou a participar de uma peça de teatro da escola na época, porque esse livro ele é em formato de peça teatral. Então, me senti motivada a participar da peça da escola e da quadrilha, que era uma coisa que eu não gostava, por conta dessa leitura. Então, esse é o primeiro motivo para eu estar aqui hoje. Se fosse uma linha cronológica, se a gente estivesse acompanhando uma linha cronológica, a gente agora estaria no próximo passo. Quando a gente vai estudar história, a gente tem aquele período da Idade Média, pré-idade, enfim. Então a gente vai estar no segundo estágio da minha vida, quando eu conheci a fantasia, quando eu conheci os livros de fantasia e quando eu comecei a entender que eu tinha capacidade de criar toda a história na minha cabeça, visualizar toda a história na minha cabeça. E aí, nesse meio tempo, eu descobri os livros de Harry Potter. Eu li no celular, eu li em PDF na época. E eu me motivei a ler porque a minha irmã estava lendo o último livro da série, ela já tinha lido todos, também no celular. E ela estava lendo o último livro da série e eu lembro que ela chorou muito com o final da história. E aí eu falei assim, nossa, eu vou ler esses livros aí. Eu já tinha assistido os filmes, mas alguns filmes, não tinha todos na época. E eu falei assim, nossa, eu vou ler. E aí eu conheci o universo de Harry Potter. Foi, pra mim, é um dos meus livros preferidos até hoje. Hoje em dia eu ainda releio os livros de Harry Potter 1 ou 2 vezes ao ano, depende muito da minha vibe. E pra mim é um dos melhores livros, assim, eu recomendo pra todo mundo que tá começando na leitura começar com Harry Potter, porque é uma leitura que ela traz mais essa coisa da imaginação, ela já aflora esse sentimento de imaginação na cabeça das pessoas, né? Então, eu acho que não tem idade pra começar a ler Harry Potter e é um dos livros que me fizeram estar aqui hoje também. O terceiro livro que eu trouxe aqui hoje é um livro que ele mexeu comigo em vários sentidos, emocionalmente, psicologicamente, mas que me fez muito feliz, assim, num todo resultante dele, me fez muito feliz. E é uma história que eu indico para muitas pessoas, inclusive recentemente eu reli. E queria dizer que foi como da primeira vez, mas não foi, porque eu já sabia da história, então teve um diferencial muito grande. Mas algumas sensações foram como da primeira vez, aquela coisa de, meu Deus, eu tô relendo esse livro, que é Um Caso Perdido, da Colleen Hoover, que é um dos livros que pra mim foram um dos mais especiais. Não sei se é porque foi o primeiro que eu li dela, a primeira vez que eu tive contato com essa escrita, mas também foi indicação da minha irmã, Juliana, que ela leu e falou assim, nossa, você tem que ler esse livro é muito bom, é muito emocionante. E eu fui sem muita pretensão, falei, tá bom, vai ser mais um do mesmo. Só que não foi mais um do mesmo, foi um livro que me tocou num ponto muito específico e que me deixou muito energizada depois que eu li ele, né? Não é um livro totalmente feliz, é um livro que tem muitos dramas. Colhe, pelo amor de Deus, sempre vai ter drama. É um livro que teve muitos dramas, mas que foi um dos livros que eu amei essa escrita, eu amei. E foi um dos livros que quando eu li, eu falei, meu Deus, eu preciso falar com alguém. A sorte é que eu tinha minha irmã pra poder conversar com ela, mas eu queria dizer ao mundo, assim, como esse livro era incrível e como todo mundo devia ler esse livro. Então, ele é o meu terceiro motivo. Esse não foi só um livro que me fez querer falar sobre livros, esse foi um livro que me fez querer escrever livros. Foi uma escrita que me tocou muito, manifestou coisas em mim assim que eu não sabia que tinha, como por exemplo o amor pela escrita. Gostava de escrever, mas depois esse livro foi uma coisa desproporcional. Eu me senti muito motivada, muito inspirada, que é Mar da Tranquilidade. Eu sugiro que todo mundo que possa ter contato com esse livro, que tenha, que leia, porque ele é um livro que mexe muito com
a nossa cabeça e com o nosso coração, de certa forma, porque ele é um livro muito sentimental. Ele traz um drama central que é muito importante, é uma coisa muito importante para ser frisado. Que o que dói nos outros, às vezes não dói necessariamente na gente, mas não é por conta disso que a gente tem que não ligar pro sentimento das outras pessoas e pro sofrimento delas. Que às vezes para ela é uma carga muito pesada. Então, esse é um livro que faz a gente refletir muito, faz a gente pensar, faz a gente ter a necessidade de conversar sobre ele com outras pessoas e sobre a temática dele no geral, faz a gente refletir. Se faz refletir, faz chorar. Foi uma teoria que eu desenvolvi. Se me faz refletir, me faz chorar. Eu lembro esses dias, eu chorei muito e foi muito importante pra minha vida, no momento da minha vida, ler ele. Já reli ele umas 4 vezes e nem conto mais, porque eu sei que eu vou reler muitas outras vezes ainda. E ele é meu quarto motivo. Um dos meus gêneros literários favoritos é romance, mas agora também tô gostando muito mais de fantasia do que antes. Que fantasia tem romance, tem tudo que a gente gosta. Mas o meu estilo favorito é romance e o meu quinto motivo é um livro que na época ele mexeu demais comigo. Tudo que tem passagem de tempo, tem presente e tem futuro envolvido, eu sei que eu vou chorar. Porque você fazer essa transição... Primeiro que para fazer essa transição tem que ser muito esperto, não pode perder nenhum detalhe. Não pode perder nenhum fio que deixa solto, porque se deixa um fio solto lá no passado, a gente que tá aqui no presente, lendo o presente, vai reparar. Então, eu confio na escrita da Jojo e eu amo esse livro de todo meu coração. A Última Carta de Amor é um livro que fala de amor e de carta, meu Deus, mas fala de cartas do passado que vieram à tona no presente. E o que será que aconteceu com as pessoas desse passado que escreviam cartas umas para as outras? E aí a gente vai desenvolvendo a partir disso, né? Onde estão essas pessoas? Se as pessoas conseguiram ficar juntas, porque a gente não tem um desfecho através das cartas. Então, vai tendo todo um enredo para descobrir o que aconteceu com esses dois. E, cara, é perfeita essa história. Essa história é linda. E ele é meu quinto motivo. Tô em atraso, inclusive, com a releitura dessa história. Amo reler histórias. Amo releituras. Foi uma história que me inspirou, foi uma história que me motivou a ler mais sobre o gênero. Foi uma história arrebatadora na minha vida. Ela foi arrebatadora, ela foi assim, sem explicação. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Foi o primeiro contato com a autora e desde lá eu já li quase todos os livros dela. Faltam acho que 1 ou 2 livros para eu ler dela. Eu amo a escrita da Jane Austen, eu amo a forma como ela cria os personagens, como ela faz eles se desenvolverem, de como não precisa de muito pra gente torcer pra um casal. E a forma como ela desenvolveu a Elizabeth e o Sr. Darcy, pra mim foi uma forma magnífica, assim. Em todo livro de época, romance de época que eu leio, eu fico procurando um Sr. Darcy e uma Elizabeth Bennet, mas eu sei que eu não vou encontrar, só encontro aqui. Então, assim, esse é meu sexto motivo e eu daria ele como primeiro motivo, mas a gente tá traçando uma linha de como eu adentrei na leitura, então ele tá mais atrasadinho. Acho que se eu tivesse começado com essa escrita eu teria assustado um pouco com a intensidade do amor dos dois. Era uma coisa que eu ainda não tinha tido contato com esse amor intenso dos dois. Então eu acho que eu teria assustado um pouco. Mas amo, leio, releio e é tudo pra mim. Essa história em específico, ela mexeu muito comigo. Ela bateu num ponto muito importante sobre o abuso psicológico. E a gente tem que entender um pouco sobre a extensão do abuso psicológico, porque abuso psicológico não é só o que a gente imagina que seja, tem muito mais. E ela fala também sobre transtorno de uma forma muito importante, muito crítica, porque ela não fala só da pessoa que passa pelo transtorno, ela fala sobre a pessoa que acompanha a vida de quem passa por esse transtorno, quem tem que estar ali todo dia lidando com a vida, né, dessa forma. E eu conversei com um amigo meu sobre essa história e ele sentiu as mesmas sensações que eu, então é um sentimento assim fora do normal essa história. A gente lê, que a gente não vê o tempo passar, a gente quer saber o que vai acontecer, a gente quer entender a história, a gente quer entender o que está acontecendo. Então, Todas as Pequenas Luzes é o meu sétimo motivo e ela deveria estar num segundo lugar, porque ela é uma história que mexeu muito comigo. É uma história que me fez chorar muito, eu chorei muito com essa história. E ainda não consegui reler, porque ela é uma leitura muito pesada pra mim, assim, quando fala de abuso psicológico, essas coisas. E essa história é linda. E quem puder ler, leia, porque essa história ela é incrível, ela é emocionante, ela é forte.
e você torce para a protagonista do começo ao fim, você quer que ela saia da vida que ela tem, você torce por ela. É linda. Esse é meu 7º motivo. Esse livro, quando eu vi as pessoas lendo ele, chorando e surtando e torcendo, eu falei, não, gente, ele não deve ser isso tudo, mas ele é isso tudo e mais um pouco. Eu me recuso a acreditar que eu vivo num mundo em que Evelyn Hugo não existiu. Sete Marias de Evelyn Hugo foi um livro que ele me transtornou, ele me deixou louca, ele me deixou feliz, ele me deixou triste, ele me deixou arrebatada. Eu acho que eu nunca torci tanto por alguém na minha vida como eu torci por Evelyn Hugo. Essa história, ela é muito forte, ela parece uma biografia, ela parece... Cara, Evelyn Hugo não existiu, eu pesquisei, ela não existiu, é uma personagem. E eu fico espantada como conseguiram retratar ela de uma forma tão real. Porque essa mulher tem que ter existido em algum lugar. Quando eu li esse livro, eu ainda não tinha visto ninguém falar sobre esse livro. Eu ainda não tinha conhecido ninguém que já tinha lido. Foi uma compra por impulso, mas foi uma compra que valeu muito a pena. O ano que te conheci. Esse livro ele tem uma temática muito forte, muito importante sobre a síndrome de Down. E ele acompanha os graus, ele explica sobre as peculiaridades da síndrome. E a irmã da protagonista, ela tem síndrome de Down, então não narra só a situação, só a síndrome dela, mas também como a irmã dela lida com a síndrome dela e como as pessoas ao redor lidam. O ano em que te conheci, ele vai falar sobre família, ele vai falar sobre amizade, e ele toca muito forte nesse ponto da amizade, assim, que a gente considera alguém amigo, mas até que ponto? Até que ponto a gente acompanha a vida daquela pessoa? E quando a gente não considera alguém nosso amigo, por que a gente não considera alguém como nosso amigo? O que falta para aquela pessoa ser nossa amiga? Então ele vai bater nesses pontos que são muito importantes, né? Construção de relações. Tanto as relações comuns como as relações de pessoas que têm particularidades, como a síndrome de Down. E esse livro pra mim ele é lindo, esse livro é forte, eu chorei. E ainda não consegui reler, porque eu sei que eu vou chorar muito. E foi meu primeiro contato com a autora. E esse aqui é meu 9º motivo. Esse livro mexeu de forma particular e forma diferente com o meu coração, porque eu li ele em conjunto com as minhas amigas, uma leitura coletiva do clube da minha amiga. E ele foi um livro que ele começa te despedaçando e ao longo do livro ele também te despedaça, mas ao mesmo tempo você reconstrói seu coração e você muda um pouco sua cabeça sobre o que está acontecendo. E ele toca num ponto muito importante que são os livros. A Livraria dos Achados e Perdidos foi um dos livros mais encantadores que eu tive o prazer de ler esse ano. E eu acho que eu nunca vou esquecer dessa história, assim como nunca vou esquecer de nenhuma história que eu tenha lido, que tenha me marcado muito. Mas esse livro me marcou de uma forma muito especial, porque ele fala sobre a perda e até que ponto a perda é totalmente uma perda. Porque a protagonista, ela perde muita coisa, só que ela amadurece, ela se reconstrói e ela ganha uma confiança em si e no que ela acredita que ela não tinha antes, quando ela tinha tudo. Então eu acho que ele toca nesse ponto do luto muito importante, assim. Não que a gente tenha que perder para aprender, mas aí que tá. A história, ela nos mostra que a gente não precisa perder para conseguir aprender sobre as coisas, que a gente pode aprender enquanto a gente possui as pessoas ao nosso redor, quando a gente possui o nosso conforto na nossa casa. Então, é um dos livros que mais me cresceu quanto pessoa e que me fez pensar sobre as coisas de uma outra forma, ver por um outro lado, assim. Eu não preciso perder tudo para conseguir aprender sobre uma coisa, então foi um livro, assim, arrebatador que eu nunca vou esquecer essa história. Nunca, nunca. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco sobre a minha trajetória literária. Foi uma forma que eu achei de fazer vocês me conhecerem um pouco. Espero continuar aqui por muito tempo. É uma nova jornada pra mim, tá sendo muito legal idealizar várias coisas. Tá me tirando de uma zona de conforto que eu tava há muito tempo e que eu não imaginava que eu estava há tanto tempo nessa zona de conforto. Tá me fazendo refletir sobre várias coisas e eu espero que traga algum acalento pra vocês um pouco sobre a minha história literária. Esses são só alguns. Eu queria ter colocado 1000 livros que fizeram eu estar aqui hoje. Mas esses foram os livros principais que me fizeram querer falar sobre livros e são os motivos para eu estar aqui hoje. Espero vocês na próxima e tchau, tchau!